Hoje vamos mergulhar num tema fascinante. Como é que um simples acidente de trânsito, uma coisa do dia a dia, pode abrir uma janela para toda a filosofia do direito? Parece estranho, não é? Mas é exatamente isso que vamos descobrir juntos. O ponto de partida da nossa história é este: uma cena tensa numa rua em Ji-Paraná, no Brasil. Uma colisão, gritos, palavras duras e, a partir daí, um documento que põe toda a máquina da justiça em movimento. E quem são as pessoas no centro disto tudo? De um lado, temos a Gabriela. A situação dela é delicada. Ela é diabética, então um ferimento mesmo que pequeno pode se tornar algo muito sério. Do outro, o Henrique, o motorista que causou o acidente. O valor pedido é de R$19.560, mas o que está em jogo aqui vai muito além do dinheiro. Então, a grande questão é: como é que o sistema jurídico pega essa confusão toda, essa situação tão humana e cheia de emoção, e tenta encontrar um resultado justo? Bem, tudo começa com uma peça-chave, uma ferramenta essencial para qualquer advogado: a petição inicial. Certo, então vamos dissecar o que é um processo judicial. Para entender o caso da Gabriela, primeiro precisamos de entender como se constrói um caso do zero. Quais são as peças desse quebra-cabeças? Pensem numa petição inicial como uma receita, com passos bem definidos. Ela tem de ter um endereçamento, dizer quem está a processar quem, contar a história, ou seja, os factos, e depois mostrar qual é a base legal para isso, o que a lei diz, e, claro, no final fazer o pedido, o que exatamente se quer que o juiz decida. E aqui entram dois conceitos fundamentais. Primeiro, o direito objetivo. Pensem nele como o grande livro de regras da sociedade que vale para todo o mundo. Depois, vem o direito subjetivo. Esse é basicamente o poder que cada pessoa tem de pegar nesse livro de regras e dizer: ei, essa regra aplica-se a mim e eu exijo o meu direito. É o caso da Gabriela a ir ao tribunal. E tem mais uma divisão importante. O direito material é o quê? É o direito em si, a substância, como o dever de pagar por um dano. Já o direito formal é o como. São as regras do jogo, o passo a passo de como se deve agir no tribunal para fazer valer aquele direito. Um não funciona sem o outro, percebem? Ok, a petição foi feita, o processo está na mesa do juiz. E agora, como é que se decide um caso desses? É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque entramos num debate filosófico gigante dentro do próprio direito. O juiz tem basicamente dois caminhos a seguir. Pode ser um positivista jurídico, que é aquele que olha para o código e diz: a lei é esta e ponto final. Justiça é aplicar a regra ao pé da letra. Ou pode seguir o neoconstitucionalismo, que diz: calma lá, a lei escrita é importante, mas ela tem de ser lida à luz de princípios maiores, como a dignidade humana. No caso da Gabriela, isso muda tudo. Essa divisão reflete duas grandes atitudes perante o direito. A dogmática é a parte prática, o como fazer. Ela pega as regras que existem e as aplica. Já a zetética é a parte questionadora, o porquê. Ela pergunta: mas essa regra é justa? Ela realmente funciona para alcançar a justiça? Uma constrói com as ferramentas que tem, a outra pergunta se as ferramentas são as certas. A gente tende a pensar que essa discussão toda é super teórica, coisa de tribunal, de livro antigo, mas e se eu dissesse que esse mesmo debate está a acontecer agora mesmo numa sala de aula de Direito, enquanto se analisa música popular brasileira? Pois é, um professor de Direito deu esta tarefa aos alunos: pegarem músicas de artistas como Gilberto Gil, Titãs, Legião Urbana e encontrar nelas os princípios do neoconstitucionalismo, do direito de família moderno. A ideia é genial, porque mostra que o direito não é uma coisa estática, isolada. Ele vive, respira e transforma-se junto com a cultura e a sociedade. E olhem só, que incrível! Aqui temos o trabalho real de um aluno. Ele pegou uma música chamada Verdade Oculta e fez exatamente essa ponte, conectou uma letra que fala sobre autenticidade, sobre ir além das aparências, com a própria teoria do direito. A análise dele é brilhante. Ele diz que a música critica uma religiosidade superficial e que isso é um eco perfeito da superação do positivismo no direito. É a troca da legalidade fria, da regra pela regra, por uma interpretação que busca justiça de verdade baseada em princípios. E é aqui que tudo se conecta. Essa análise da música leva-nos direto ao conceito final, a peça que faltava para juntar o acidente da Gabriela com o refrão de uma canção. Esse conceito é hermenêutica. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É a arte e a ciência da interpretação. É o que transforma a lei, que são só palavras num papel, em algo vivo, aplicável e, espera-se, justo. É o motor do direito. E interpretar não é uma coisa só. Existem várias ferramentas para isso. Pode-se fazer uma interpretação literal, o que as palavras dizem, ou uma histórica,
Qual era o contexto quando a lei foi criada? Tem a sistemática, como essa lei dialoga com todas as outras, e talvez a mais importante, a teleológica. Qual é o objetivo final desta lei? Então, veja o caminho que fizemos. Saímos de um acidente de trânsito, da busca da Gabriela por justiça, passamos por uma sala de aula a analisar música e chegamos aqui. O que tudo isso mostra? Que o direito não é algo morto estático. É um diálogo constante entre as regras escritas, a dogmática e o nosso senso de justiça, que está sempre a evoluir, a zetética. É a interpretação que garante que a lei não fique presa no passado, que ela consiga adaptar-se aos novos tempos. E isso deixa-nos com uma pergunta para o futuro. Se o direito é uma história que continuamos a escrever, qual será o próximo capítulo? Que valores vão guiar as nossas interpretações amanhã?